Viemos falar sobre igualdade de gênero, o número 5 dentre os 17 objetivos da ODS, um chamado universal para a garantia da proteção do planeta e de uma vivência mais pacífica. Mas antes de falarmos sobre igualdade de gênero, deveríamos entender o conceito dele. O gênero dentro da humanidade e nas relações sociais é mencionado como uma classificação de masculinidade e feminilidade. O gênero necessariamente não tem a ver com sexo biológico, mas ele diz respeito a como a sociedade introduziu como cada sexo deveria se comportar. Diversas explicações foram criadas por estudiosos e filósofos, resultando em uma diversidade de visões a respeito de um único conceito. Simplificando, o gênero pode ser definido como um agrupamento de indivíduos, objetos e ideias que possuem características em comum. Segundo a OMS, o gênero tem consequências para a saúde ao longo da vida de uma pessoa em termos de normas, papéis e relações. A desigualdade, ela faz com que os acessos aos serviços de saúde de qualidade sejam limitados, contribuindo para as taxas de morbidade e mortalidade evitáveis em mulheres e homens ao longo da vida. As expectativas de gênero podem variar muito dependendo de uma cultura para outra. E nem todas as identidades se encaixam nas categorias binárias do sexo masculino e feminino. Lembrando também que essas normas afetam os resultados de saúde com quem se identifica como transexual ou intersexual. Sexo, sexualidade e identidade. Como separar esses termos? É bastante comum a confusão com relação a esses termos. Muitas vezes, eles são utilizados como sinônimos, de uma maneira equivocada. Para esclarecer discussões como o debate sobre igualdade de gênero, é fundamental entender a distinção entre esses conceitos. Sexo. O sexo diz respeito às características biológicas que diferenciam homens e mulheres. O sexo também é usualmente determinado pelas genitálias. Identidade de gênero é como você se identifica, independente do seu sexo biológico. Orientação ou opção sexual é a forma afetiva ou sexual de cada um. Para o impacto da saúde, a diferença definida socialmente entre homens e mulheres não são um problema em si. Se torna um problema quando os recursos necessários para a saúde são limitados, tornando consequências negativas para a saúde. Quando não se encaixam nas normas ou papéis de gênero estabelecidos, eles enfrentam uma discriminação e exclusão social. E com todos esses impactos negativos, eles acabam influenciando ao controle de alguns recursos necessários, como recursos econômicos, sociais, políticos, alfabetização, acesso a serviços de saúde e autoestima. Vou citar um exemplo que é bem comum e é atribuído na construção social. É bem comum escutarmos frases como cuidar da casa é coisa de mulher. Frase desse tipo é justamente questão de gênero, sendo que ser mulher é uma característica biológica e não deveria ser atribuída a uma atividade especificamente para as mulheres. Afinal, uma genitália não faria diferença na hora de limpar a casa. Brincar de carrinho, brincar de boneca, jogar bola, dançar balé. Sonhar em ser engenheiro, astronauta ou jogador. Sonhar em ser professora, enfermeira ou psicólogo. Trabalhar fora ou trabalhar dentro de casa. Desde cedo, meninos e meninas aprendem o que podem e o que não podem fazer. Eles são levados a acreditar que suas escolhas são determinadas por ser homem ou mulher e que não tem como mudar isso. Isso é a desigualdade de gênero. As mulheres são 51% da população do Brasil. Apenas 42% das mulheres estão empregadas, enquanto 65% dos homens estão empregados. De acordo com os dados da Samesp, atualmente as mulheres com ensino superior completo são a maioria no mercado de trabalho brasileiro. E no número de contratados do período de janeiro a dezembro de 2019, são principalmente mulheres na faixa etária de 25 a 34 anos. E já aqueles com 55 anos ou mais, a maior parte dos admitidos são os homens. Quando analisamos o rendimento médio mensal por gênero, a realidade se inverte, com os valores maiores para o sexo masculino, independente da idade. Esse levantamento também mostra que possui pouca variação do salário médio do sexo feminino, enquanto do masculino eles avançam após os 30 anos de idade. As mulheres possuem pouca variação salarial, independente da sua faixa etária. Fazendo uma comparação salarial entre o que um homem branco ganha e uma mulher negra ganha, a diferença já cai para 55%. Ou seja, o homem branco ganha muito mais do que uma mulher negra. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, metade das mulheres que ganham sua licença maternidade são afastadas depois disso, o que é um caso de injustiça, pois elas ficam dependentes do lar e não têm muita disponibilidade para se dedicar ao trabalho. Um estudo feito pela Universidade de Harvard identificou que no começo da carreira, homem e mulher ganham praticamente a mesma coisa, porém depois que a mulher tem ali seu primeiro filho, ou alguns anos depois, ela começa a perder espaço no meio do trabalho.
assim para se dedicar mais aos seus filhos, ao lar, e tendo menos disponibilidade de promoções e privilégios do trabalho. No Brasil, a média salarial dos admitidos com ensino superior é de aproximadamente R$ 5.000 para os homens e de R$ 3.000 para as mulheres, o que dá 41% a menos para o sexo feminino. Mulheres brasileiras estudam mais, ganham menos e passam mais tempos ocupadas com tarefas domésticas do que homens. Em 2016, 21,5% das mulheres brasileiras de 25 a 44 anos de idade concluíram o ensino superior contra 15% dos homens da mesma faixa etária. Mas o rendimento das meninas equivalia a cerca de 3/4 da renda masculina. Igualdade de gênero significa que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres. Também conhecida como igualdade sexual, é considerada a base para uma condição de uma sociedade livre de preconceito e de discriminações. Homens e mulheres devem ser livres para fazer as suas escolhas e desenvolver suas capacidades pessoais sem interferência ou limitação dos seus heterotipos. Todas as responsabilidades, direitos e oportunidades devem ser iguais para todos os tipos de gêneros, sem ter qualquer tipo de restrição baseada pelo fato de cada pessoa ter nascido com o sexo feminino ou masculino. Estamos enfrentando um momento muito difícil. Estamos diante de uma nova doença causada pelo coronavírus. É um fato que essa pandemia afeta homens e mulheres. No caso das mulheres, inclui a preocupação com renda, com saúde e é um grande gatilho para a violência doméstica. Desde o início da quarentena, os casos de violência doméstica aumentaram em 50%, sendo que nem todas as mulheres, a maioria delas, não denuncia seu agressor. A pandemia também revelou uma grande presença das mulheres na linha de frente como profissionais da saúde, da qual a emergência exigiu trabalho por longas horas e exposição ao risco no trato de cuidados com os pacientes. A luta pela igualdade de gênero se intensificou no século XX, principalmente pelo movimento feminista. Uma pessoa muito importante que marcou essa fase foi uma francesa feminista chamada Simone, que lançou o seguinte livro com as seguintes citações: Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino psicológico, econômico define a forma que a fêmea humana assume o seio da sociedade. No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data foi oficializada pela ONU em 75, para lembrar a luta e conquista por igualdade das mulheres em todo o mundo. Mulher de fibra e coragem, a tua imagem é uma bandeira. Cabelos tremulando ao vento e no pensamento a força guerreira.